sejam bem-vindos a mais um episódio do Freedom Talks. Hoje a conversa é com Danilo Gonçalves, que é COO da Interpack, empresa que vem transformando todo o setor de turismo com tecnologia e eficiência. Nós vamos falar sobre gestão, inovação e o futuro das viagens. Bom, Danilo, muito obrigado por ter aceitado o convite de vir aqui no nosso podcast. Fiquei muito feliz de tu aceitar. Sou um admirador muito grande da empresa e da tua trajetória. A Interpack, para quem não sabe, também é um cliente nosso aqui da Freedom, um dos nossos primeiros clientes. Tu deu uma super oportunidade aí e fiquei muito feliz aí que topou bater esse papo. Hoje a ideia, para quem vai estar nos ouvindo, o Danilo, ele é um baita expert do mercado de turismo, tem uma puta de uma trajetória super rica. E fiquei muito feliz aqui com tu aceitar para que a gente possa discutir. Sempre quando eu te encontro é um baita aprendizado aí. Cara, é um grande prazer. Eu acho que a gente tem um problema que as pessoas querem toda a informação do mundo e não querem passar para frente, né? E eu acho que a gente chegou a um momento em que, principalmente depois que eu conheci vocês, em que se a gente não trocar informação, a gente não constrói nada. Então só faria sentido... fazia muito sentido estar aqui com você, porque eu parto do princípio que tudo que tem a ver com o teu produto, com o teu negócio, exige troca o tempo inteiro. E se eu não fizer parte disso, eu não faço parte da sua história e, portanto, não melhora a história do meu negócio. Então é mais que importante estar aqui hoje. Legal. Danilo, a gente vai iniciar o bloco 1, querendo que tu fale um pouco aqui da tua trajetória pessoal, como tu entrou no mercado de turismo. Se puder explicar um pouco o que é a Interpack antes, a empresa que tu representa, e falar como que nasceu essa tua paixão pelo mercado de turismo e o que fez tu se especializar nessa área. Cara, o turismo na minha vida veio por um acaso, porque eu nunca pensei em fazer turismo, queria fazer medicina, depois que tentei direito, aí descobri que eu não gosto de sangue, tudo que você pode imaginar que não fazia sentido com o meu projeto foi exatamente o que eu fiz. Mas eu tinha 14 anos e eu queria ir pra Disney na minha cabeça e eu falei, eu vou trabalhar no McDonald's para pagar a minha viagem. Deu certo, consegui pagar e eu demorei muitos anos para entender que aquela viagem não foi uma viagem para brincar nos brinquedos. Foi uma viagem que eu olhava para tudo, para operação, para como é que as coisas funcionavam, como tudo aquilo era uma engrenagem que dava certo. E sou tão apaixonado que amanhã eu vou de novo, pra você ter uma ideia. Para Orlando, Para Orlando novamente. Mas agora trabalho, exclusivamente eu trabalho. Mas o ponto aqui quando eu fui picado por essa veia do desejo da viagem, primeiro que é um caminho sem volta, porque quando você entra neste mercado, você está tão nichado que você acaba conhecendo tanto de uma área que é difícil você sair dela. E segundo, porque é uma atividade com 52 subatividades, que vão desde transporte aéreo, até o cara que pilota um bug na praia, e tudo isso é dentro de turismo. E também quando você fala de uma viagem corporativa, uma classe executiva de um mega executivo chegando numa reunião e é tudo isso turismo, que é tanta informação que se você souber surfar dentro dessa área, a oportunidade é tão grande que eu não daria errado, né? E aí, sendo bem simplista na minha história, eu trabalhei por uma série de ocasiões interessantes da minha carreira. Eu trabalhei com várias associações de classe, fui diretor executivo de associações de classe importantes no Brasil, que representam agentes de viagens, e tanto de lazer quanto no corporativo. Em um determinado momento eu quis para o mercado privado, e aí fui tocado por uma segunda doença na minha vida, que é a tecnologia. Eu sou absolutamente apaixonado por tecnologia. Fui trabalhar... Hoje tá até programando, né? Não, até... No code, né? No Mas code, sem programar. mas já fazendo os projetos. E aí fui trabalhar em algumas empresas de tecnologia como diretor comercial, até que recebi uma proposta para tocar o que a gente chama de broker, que nada mais é que um broker de hotelaria, que nada mais é que um grande atacadista, uma empresa especializada em distribuir hotel em grande volume. Deu muito certo. Aí eu conheci o pessoal da Interpack, virou meu fornecedor, eu fui um dos maiores clientes deles. E numa reunião com o CEO de lá, o Roberto, a conversa deu muito match como negócio. Ele adquiriu os ativos do meu negócio e eu assumi como diretor de operações da Interpack um dia antes da pandemia. Um dia antes da pandemia, e hoje eu toco a Interpack de lá até aqui. Então, o que a gente é basicamente um broker de hotelaria. Nós negociamos hotelaria
tanto direto quanto por meio de vários distribuidores no mundo inteiro, agregamos esse conteúdo numa única plataforma e distribuímos via API para praticamente todas as empresas que têm tecnologia para receber o conteúdo integrado e produtivo em grande escala. É basicamente o que a gente faz. Então nós temos poucos, quando eu falo poucos é da ordem de centena de clientes, mas com grande capacidade de compra cada um deles, e que é basicamente totalmente untouchable. O cara entra na plataforma, faz a reserva, o cliente dele faz a reserva, passa pela nossa API e o meu time praticamente trata dá suporte à reserva já criada. Nós não damos suporte para nada que acontece antes, desculpa, porque nós somos basicamente do mercado B2B e o nosso negócio é a distribuição de hotel em grande volume. Entendi. Então, para quem está consultando, às vezes, comprando uma viagem, possivelmente ele pode ter comprado uma viagem que a Interpack intermediou ali, o É B2C muito final. comum você ter uma operadora de turismo que está vendendo para uma agência e essa agência está vendendo para um cliente e, na verdade, na ponta é uma reserva que veio de uma distribuição por meio da Interpack. Então, possivelmente eu mesmo já devo ter comprado ali e estava comprando da Interpack, provável. com certeza. É bem provável. Ou me conta, no início da tua carreira, teve algum momento específico, algum projeto específico, onde tu já estava no turismo, que tu sentiu a certeza, assim, de, poxa, é realmente aqui que eu quero fincar a bandeira? Tu tem alguma lembrança? Cara, eu fiz alguns projetos no Ministério do Turismo, e um deles específico chamado Viaja Mais Melhor Idade, que é uma cópia de um projeto do governo do Chile, que é um projeto chamado Viaja Mais Melhor Idade, que é a mesma coisa, que era um projeto para pegar idosos e, pensando de uma forma simplista, pensa que o idoso num país que tem uma labilidade de temperatura muito grande, tá no inverno, ele não quer sair de casa, aí quando chega o verão ele nem percebeu que saiu porque ele tá aquecidinho e não sai de casa. Aí quando ele finalmente sai de casa, o calor é tão grande que ele morre por conta de extremo calor. É a mesma coisa no inverno. Então quando ele vai, o inverno é muito forte, ele tem um grande problema. O governo do Chile testou uma ideia. E eu tenho um problema muito sério. Eu tenho produtos turísticos maravilhosos e o chileno não viaja no Chile. Se eu pegasse esse idoso que está parado em casa e ao invés de ficar pagando hospital para ele, eu pague viagem para ele se locomover e diminuir o risco desse cara não ter percepção do tempo e, portanto, ter mais mobilidade e, portanto, melhor qualidade de vida e mais saúde. Caramba. E diminuir o custo do Estado. Esse projeto é o projeto do Chile, que é tocado lá especificamente por uma operadora, porque lá a lei deixa você contratar uma empresa só, mas no Brasil não, nós fizemos de 2006 até 2014 o projeto inteiro, eu fiquei até 2009 no projeto, depois eu fui para um outro negócio, eu toquei esse projeto com o Ministério do Turismo e a Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, em que a gente movimentou 1,4 milhão de idosos pelo Brasil. 1 milhão e 400 mil idosos que não viajavam e que nunca haviam viajado e que puderam viajar a custos menores, mas muito mais porque ele recebia não era nem um subsídio, por conta do acordo que nós tínhamos com hotelaria e com a companhia aérea pela associação, a gente conseguiu um desconto e a gente repassou esse desconto integralmente pro idoso, que era um dinheiro novo do mercado. Essas pequenas atividades de fomento da atividade de turismo fizeram com que pessoas que nunca tinham viajado tivessem aquela eu amo viajar. Não, e a gente tá falando, todo mundo gosta de viajar, né? Não tem quem não quem, gosta de não viajar. é brasileiro. Qualquer pessoa que você falar eu quero viajar, ela vai falar eu quero viajar. Porque é que o brasileiro, até 2003, pra você ter uma ideia, e não é um mérito de governo, é um mérito de quando você tem uma moeda estável e uma estrutura de low costs muito grande, que é o que a gente teve exatamente em 2003, depois quando a Plano Gol Real entrou, ali, né? e com a Gol entrando no mercado, a Varig começou a competir como low cost, a TAM, que era uma empresa pequena de Marília, vira uma empresa latino-americana com porte, com serviço diferenciado. Então, assim, a gente passou a ter uma estrutura de malha aérea que dava para viajar. Para você ter uma ideia de um comparativo bem bobo, sabe quanto custava um voo de São Paulo para Paris em 1960? Não. $1.000. E e uma pergunta, como é que era o serviço de bordo naquela não, era época? dos deuses. $1.000 Dos e deuses. tu tinha camarão, você tinha que ir de champanhe, terno e tudo. gravata para viajar. Porra, tu vê aquelas fotos ali antigamente, hoje, essa Os semana tá vendo? largos. Assento largo, camarão, tudo. E hoje em dia, cara, agora não dão nem refrigerante em algumas, né? Aguinha. Mas quanto custa um voo São Paulo-Paris hoje? Hoje tu sai menos de R$2.000. $1.000. O preço médio é de $1.000. A gente passou 60 anos e continua em dólar o mesmo preço.
É óbvio que de algum lugar esse custo tem que sair. Exatamente. Né? Então, assim, é óbvio que a gente popularizou a viagem no mundo. E o Brasil não podia ser diferente. A gente tem 200 milhões de habitantes, as pessoas querem viajar. Né? Agora, imagina, quando você cria estratégias de fomento para essas pessoas viajarem, o que você faz? Você cria um mercado consumidor apaixonante, porque ele é totalmente retroalimentado. Quando eu pago para um que paga para outro, a cadeia do turismo, como tem muitas áreas, o R$1 que a pessoa gasta bate circula em 50 em vários áreas. fornecedores. Né? Então, assim, é riqueza gerando riqueza, gerando riqueza, gerando riqueza, sem fumar. Aquela frase clássica de faculdade de turismo: sem fumar, a indústria sem fumaça, a indústria que dá ouro, coisas assim, né? Mas, assim, de fato, é uma cadeia de distribuição tão apaixonante que não tem como você falar, olha, não vou gastar dinheiro com turismo. Ao contrário, turismo é um negócio que a cada R$1 que você põe, são 20 empregos que você está produzindo. Para 20 pessoas. Esse é o ponto. O que eu iria te perguntar? Tem alguma história que marcou, assim, os seus primeiros clientes e parceiros que na entrada da Interpack? Acho que vou mudar um pouco dessa pergunta. Tu falou que foi assumir como CEO um dia antes da pandemia. Exato. Como é que fica a cadeira desse cara de operações aí? Cara, qual foi a surpresa? A história é assim, imagina que eu tinha uma empresa que ela era 1/10 do que ela é hoje em tamanho, por incrível que pareça, um dia antes da pandemia. A gente era uma empresa sempre muito austera, muito saudável. Os meus sócios têm uma preocupação com gestão de caixa, com gestão de... A gente não corre risco sem nenhum tipo de seguro. A gente é muito austero, literalmente. A gente parte do princípio que é melhor perder venda do que fazer uma venda que a gente vai perder dinheiro. Pô, muito né? bom. Porque é a forma mais inteligente de fazer. Claro que nós erramos no caminho, por alguns motivos, e até vamos chegar nesse assunto. Mas nunca foram erros por inépcia. Foram muito mais erros porque o mercado estava assim e coisas acontecem. E o mercado de turismo é um mercado muito suscetível a crédito. Se o juro cresce, é muito possível que uma empresa de turismo quebra, que é muito comum ela parcelar em 10 vezes. Mas explicando a minha primeira grande crise. Meu day one foi decretar a pandemia em 15 de março de 2020. Cara, sendo muito sincero, eu acredito que o maior problema de uma empresa é não saber gerir processo quando a crise acontece. A tendência das pessoas na crise é vamos sair correndo desesperado para resolver um problema. Ou vão ficar parados, né? Exato. É que o ficar parado por pouco tempo é muito bom. Porque você ouve. E quando você ouve, você vai tanto a saber quem deu certo quanto deu errado, e aí você melhora para onde você vai. O problema é ficar parado por muito tempo. Exatamente. Né? A inércia não pode é travar. ruim. Então, entre inépcia e a inércia de curto prazo é boa, de longo prazo é ruim. O que a gente fez? A gente, no primeiro dia, a primeira coisa é um problema que todo mundo tem. Não é um problema só meu, é um problema do mercado inteiro. Não adianta brigar. A gente tem que ligar o modo empatia. Eu brinco na minha empresa que todos os clientes devem ser tratados como eu gostaria de tratar a minha mãe. Eu não colocaria minha mãe num hotel de baixa qualidade quando der um problema de uma realocação por um overbooking. Então, se a gente pensar que... E eu sempre falo mãe porque relacionamento acaba. A de mãe é desde que você nasce até quando você vai morrer. Mesmo que ela morra antes. Você continua amando. Exatamente. Então, quando você tem uma relação desse tipo, a sua preocupação em entregar da melhor forma possível é muito grande. Então, a cabeça de todos os meus colaboradores no dia que isso aconteceu foi, pessoal, vamos levantar todos os clientes que vão entrar nos próximos 6 meses. Dos próximos 6 meses, quantos serão nos próximos 30 dias? O nosso foco é, uma pessoa cuida da primeira semana, da mais importante, quem é a mais paciente, a mais calma. Essa eu vou ter uma reunião separada, todo mundo já estava de home office, né? Vou ter uma reunião separada, vou estruturar a cabeça dessa pessoa para lidar com essa crise. Quem vai trabalhar com a próxima semana? A pessoa que é mais acelerada, porque essa daqui consegue se acalmar, essa daqui ia passar nervosismo. Eu não quero passar nervosismo para o cliente. Vamos antecipar a próxima semana. Enquanto o resto do time vai fazendo de forma escalonada até 2 meses para o futuro, tudo que tem de entradas para negociar isenções, eu fui para os provedores todos para negociar isenções em lote. Então, uma Expedia, que é a dona do Hotels.com, Trivago e tudo mais, que nós somos um dos maiores parceiros na América Latina, chegou pra gente um dia e falou, Global Waiver, tá todo mundo liberado.
Por quê? Porque eu todo dia mandava uma lista de tudo que eu tinha negociado individualmente para cada reserva. De repente, quando eu recebi Global Waiver, eu cheguei para todos os meus colaboradores e falou: acabou o trabalho com a Expedia. Era tipo 1/3 da empresa. 1/3 das situações estavam resolvidas. Por quê? Porque tinha as pessoas certas com o skill certo no momento certo. E com estratégia, né? Tu acabou de dizer, né? Tinha uma estratégia de gestão de crise. Isso é muito E a legal. crise é aquele negócio, é parar, olhar, ver para onde vai. Primeira coisa eu tenho sócios com um nível de maturidade e de senioridade muito grande. Então, a primeira coisa, temos caixa? Vamos devolver para o cliente agora ou vamos aceitar aquela lei que tem gente que ficou 48 meses para receber? Não temos caixa. A Interpack vai ser a única empresa que vai devolver dinheiro na hora para todos os clientes. 100% das isenções dadas foram devolvidas para os clientes imediatamente após a aprovação. Por quê? Porque a gente sabia que o caixa era muito importante para os clientes. Pô, isso é um marco, cara. Entendeu? Então... Mas são decisões de senioridade. Ah, mas a empresa pode perder caixa. Em paralelo, temos uma empresa fora do Brasil, a gente mandou dinheiro para lá, para montá-la. Um mês depois, o dólar dobrou de valor. Quando a gente trouxe de volta, esse dinheiro manteve a empresa até dezembro. Então, assim, tem uma questão de sorte de um lado, tem uma questão de estratégia do outro, mas foi um baita de um baque, um baita de um momento complexo. Pô, no primeiro dia, né? Primeiro dia já abri a porta. É trabalho, né? Mostrando. Acho que só teve essa maturidade, essa organização. Do jeito que tu tá falando, parece que foi super simples, né? Mas eu acho que foi porque tu já trouxe uma experiência de anos de carreira. Sim, claro. Já viveu o outras cargo crises, exigia cara. isso, em primeiro lugar. Né? Não dá para você ser diretor de operações de uma empresa e tendo zero de bagagem. Então, ninguém vira cargo porque a história que eu brinco com a geração Z, o cara entra no primeiro dia que dia eu vou ser presidente. Você pode saber tudo o que for, mas você não tem bagagem para ser. Os melhores profissionais estão na geração Z. Está faltando bagagem. Está faltando calo. Eles estão precisando apanhar. Exato. Eles precisam conhecer formas e estratégias para lidar com crises. Né? Se você der uma olhada, a maior parte das empresas que quebraram nos últimos tempos, nós vendíamos para 1, 2, 3 milhas. Já que eu gosto de tratar de casos polêmicos. Nós éramos o maior fornecedor de hotel da 1, 2, 3 milhas. Só que as reservas eram futuras e fora de penalidade. E a gente estava muito alinhado em contrato que as reservas só eram... Os bloqueios que eles faziam só se convertiam em reservas depois do pagamento. Entendi. Então, no dia que eles quebraram, imediatamente, todas as reservas, os bloqueios não se confirmaram em reserva, porque eles anunciaram claramente, publicamente, uma semana antes, que eles não pagariam. Cumprimos o prazo e antes de entrar em recuperação judicial, todos os bloqueios caíram. Então, assim, a gente não foi mal de fazer. As decisões foram todas embasadas em contrato. Foram todas embasadas em, de novo, ter sócios que são... experts em finanças, corretos, têm experiência. Isso, e não tomar nenhuma decisão afoito, né? Que é o que tu falou. Maturidade vem antes de qualquer coisa. Qualquer coisa que você fizer correndo, normalmente você errou. A ideia o melhor amigo de um grande executivo é o seu travesseiro. Se tu tá dormindo bem é porque... Não é nem isso. Às vezes você tem uma decisão que você quer tomar de ímpeto, você toma na hora. Se você vai pra casa e senta do lado do seu... e dorme com o seu conselheiro na sua cabeça, que é o seu travesseiro, você acorda com outra percepção, porque o seu corpo teve tempo para assimilar a informação. Então a gente tem isso como regra. Use o seu conselheiro antes de tomar essa decisão. Essa frase é boa, hein? O melhor amigo do executivo é o seu travesseiro. Exato, cara. Gostei. É boa. Me conta, e hoje no teu dia a dia como COO, é uma cadeira que tu tem que estar mantendo uma execução, tem que saber elencar prioridades. Como que funciona o teu dia a dia, assim, com a equipe, com prioridades? Conta um pouco do dia a dia na Interpack. Eu brinco que o meu trabalho é uma mistura eterna de tendência e pendência. Ou eu tô cuidando de um problema que já é passado e que eu tenho que priorizar de acordo com o seu nível de criticidade. Entenda que o turismo é uma coisa que depende do tempo. Vai chegar o dia do check-in e depois que ele começou, tem que resolver na hora, não é depois. Não é deixa para amanhã, é crise. Eu falo que o turismo é uma mistura de padaria com pronto-socorro. Né? Tá todo mundo morrendo e todo mundo quer o pãozinho quente na hora. Porque não dá para ser diferente quando o cliente está em viagem. Então, isso aqui para mim é prioridade zero para tudo que eu faço. Então, eu tenho uma parte do meu time de suporte para cuidar do nível 1 e eu tenho uma parte do meu nível de suporte para evitar o nível 1. Que é o cara que liga pro hotel antes para reconfirmar todas as reservas.
algumas soluções que a gente tem feito até com a Freedom para reconfirmar reservas por IA, por telefone, por uma ligação, ligar para o hotel e conseguir o número de confirmação local, porque tem uma série de características do hotel. Então, a parte que é crítica do negócio, que é tudo aquilo que tem a ver com o cliente em viagem, a gente tem inúmeras salvaguardas e ainda assim dependemos de um ser humano na recepção do hotel. Que apesar de você ter feito tudo, podemos chegar no dia do check-in, o recepcionista é novo. E não saber o que vai fazer. E simplesmente o Danilo, o cara chama Krakroshevsky e o cara falou, o cara só não soletrou como a família dele chama. E aí, um fala russo, o outro fala português. Não vai funcionar, ele não consegue soletrar o nome certo, ou a reserva não foi feita certa, e a reserva não tá lá. Do jeito que ele queria, não tá. A reserva está, mas com outro nome. E aí, quando há esse problema de comunicação, é onde a gente tem que ter uma crise e um time rápido para atender. Então, isso é crise, para mim. Isso é todo dia. Então, a solução para isso é limitada a 2 horas. Tem as demandas de clientes prévias. Eu brinco que, eu até falo isso no onboard para os clientes, que a gente tem um período que tudo é possível, que é antes da viagem acontecer. Eu tenho os dias críticos, que é quando a viagem está acontecendo. E tenho o dias de luta. Não tem glória. Que é o cliente que saiu e, putz, esqueci uma coisa no quarto. Tenho certeza que eu vou conseguir? Praticamente eu não vou conseguir. E aí isso aí pode durar bastante tempo. Pode durar 30 dias para eu conseguir achar a pessoa, casaco, ver se há... Eu tô falando um exemplo. O cliente que teve que sair mais cedo porque teve um problema pessoal e que agora ele simplesmente saiu da recepção e foi embora e não fechou a conta. E o que é o reembolso? Que é o reembolso da última diária. Que só tem isso no Brasil. No mundo inteiro, o que você contratou, você paga. Mas não no tem Brasil, voltar atrás. Não existe. O conceito de alterar uma reserva não existe. Existe o conceito de fazer uma nova e cancelar a primeira. As pessoas não sabem disso. O cara acha que se mandar um e-mail pra gente, altera a reserva aí, porque é como alterar uma coluna no Excel. Não é assim. É um registro contábil diferente. Tem um contas a pagar e um contas a receber. Dependendo do país, eu mandei um cartão numa moeda que teve que converter para outra. Isso tem que ser tudo devolvido para o Brasil para poder devolver para o cliente, se aprovado pelo hotel. Porque a voz final na compra de um hotel é o hotel. Então a gente tem vários processos na empresa para mitigar isso tudo, tanto baseado em SLA, como baseado em tecnologia. E a nossa vida é tentar manter o nosso post-travel na média em 3 dias, o nosso pré-travel em uma média de 1 dia, e o nosso in-house, que é o cliente em viagem, na média em 2 horas. Então assim, é uma loucura, só que você já foi na minha empresa. O telefone não toca. Não toca. Eu até te pular agora para perguntar um pouco da empresa, porque não sei se pode falar faturamento, mas é uma empresa já que tem um faturamento expressivo, com uma equipe super enxuta, né, pro tamanho da empresa ali. Comparo com a Weekend, que era a empresa que eu era CEO antes da Freedom, ela tava com mais ou menos no mesmo nível de faturamento e a gente tinha 10 vezes o número de pessoas que vocês têm. Perfeito. Queria que tu falasse assim, como é que tu faz para conseguir realmente estar tendo esses resultados de crescimento com uma equipe enxuta? Eu acho que você tem que tomar algumas decisões difíceis. Primeiro é escolher a batalha que você quer lutar. Eu não luto todas as batalhas, eu digo muitos nãos todo santo dia da minha vida. Todo dia vem alguém com uma ideia de um desconto específico, um cliente falando, putz, eu gostaria muito que você resolvesse a minha vida offline, buscando um papel no hotel. Eu falo, desculpa, não é o meu produto, eu não posso te entregar isso. Tu foca no que tu... O meu produto é entregar o hotel em grande volume, com processo 100% online e que não tenha uma cotação offline. Se o cliente quiser fazer cotação, ele vai entrar no meu sistema e vai contratar aquilo que está no sistema. Ah, mas eu quero uma alteração. Primeira coisa, tente trocar uma reserva pela outra. Se não possível, porque ela já está em multa e tudo mais, agora você você pede, a gente pode tentar negociar com o hotel. Mas no hotel é uma troca de reserva. É que tudo vira offline. A gente faz de tudo para fugir do offline. O offline gera gente. Primeiro. O online. Segunda coisa, todos os processos da empresa estão escritos. Você entrar no meu site, no site da Interpack, sem publicidade, interpack.com/implantação, o cliente sabe tudo. Ele sabe de uma medida de uma cama até como é que ele trata uma situação complexa de um cliente em viagem no dia da Fórmula 1 que não tem hotel e como é que ele tem que tratar aquilo. Porque a gente parte do princípio que todos os cenários têm que estar escritos. Documentados. Se o meu colaborador sabe o pior cenário, ele trata tudo que está no... Se ele sabe o mais simples e o mais complexo, tudo que surgir no meio,
ele tem capacidade de discernir como fazer. Então as soluções saem com facilidade. E por fim, tudo que puder automatizar, tudo que eu puder colocar em sistema e tudo que eu puder ensinar o cliente a comprar, eu gasto energia do comercial muito mais para ensinar o cliente a comprar direito do que para trazer mais clientes. Porque se o cliente compra direito o meu produto, ele compra mais. Então os poucos são muito fiéis. Entendi. Porque a gente dá melhor preço. Por que eu dou melhor preço? Porque eu tenho pouca gente. Porque eu tenho pouca gente? Porque eu tenho automação. Por que eu tenho automação? Porque eu quero gastar menos. Se eu gasto menos, eu dou menor preço. Então eu fecho um ciclo virtuoso. E o cliente fica satisfeito, claro, fideliza e cresce. E muitas vezes ele está satisfeito porque ele mesmo sabe resolver muitos dos problemas. Que bacana. Porque a gente ensina ele a se virar com os problemas e, óbvio, quando tudo mais falhar, a gente tá ali. Mas muitas vezes ele nem precisa da gente. Esse é o ponto. Pô, muito bom. Vamos ir pro próximo bloco agora falando sobre inovação e transformações no turismo. Bom, o turismo tem vários intermediários. Queria que tu falasse aqui quais são os maiores vilões da ineficiência desse mercado hoje. Pro mercado, um vilão para mim é um sonho. Onde houver ineficiência, eu tô no céu. E quais são essas ineficiências? Tem várias. Eu posso começar especificamente pelo caso do hotel. Vou dar um exemplo da companhia aérea e você vai ver que fica bem transparente isso para você. Se você fizer agora uma reserva em qualquer lugar do mundo com passagem aérea, imediatamente você tem um localizador da companhia aérea. Uhum. Porque a companhia aérea é dona única do seu inventário. O hotel não. O hotel, até por conta de inúmeras linguagens, a distribuição de 2 milhões de hotéis no planeta é muito grande. Companhia aérea são 1.000. Ativas, que não são pequenininhas de locais, são 550. Na cidade de São Paulo eu tenho 550 hotéis. Resumindo, e esses caras, as 550 companhias aéreas, são empresas que sabem de tecnologia, têm um jurídico bom, têm um time de call center para atendimento, estão preparados com um grande time para atender. O hotel não. São 2 milhões de empresários, cada um com uma política, cada um com um jeito. Um recebe a reserva por e-mail, um recebe a reserva por sistema, um pelo outro WhatsApp, por chat, um não atende por telefone, um não tem telefone, um é uma pousada que está no meio da floresta, que é apaixonante, mas é uma pessoa física que passa no Mercado Pago, no Pix, as transações. E que ele chega no dia, se ele não achar o número do cartão no e-mail, se você não fizer um Pix na hora, o cliente não entra. Uhum. Então, assim, existem tantas ineficiências, primeiro, por conta de serem várias empresas, e segundo, por ser um mercado muito fragmentado em tecnologias e em conhecimento, que eu tenho de um lado uma cadeia Marriott, que é a maior do mundo, em que não importa onde você reservar, minutos depois você tem o número do hotel, e você entra no Bonvoy, que é o aplicativo, e você faz tudo nele, desde falar com o recepcionista no seu idioma e o cara lê, até abrir a porta do quarto. E do outro lado você tem um hotel que você chega na recepção, não tem sistema, está em cima da rodoviária ou em cima do posto de gasolina da cidade, e que uma mega empresa está levando seus funcionários para se hospedar lá. Vou dar um exemplo muito simples. Se você tem uma fábrica no meio de Porto Velho, Porto Velho é uma cidade gigante, ela tem quase 100 quilômetros em linha. Tem vários postos de gasolina. Na parada é o posto de gasolina, em cima do posto tem hospedagem. Você acha que esse cara quer estar nos sistemas globais de distribuição? Não. Você vai ligar lá pra comprar, só tem lá pra dormir. Entendeu? Então esse cara tá tão offline, e não sei se tem um restaurante em São Paulo, que eu não vou falar o nome pra não ter problema, que ele só recebe por dinheiro. Não é uma conheço. decisão do dono. Qual bairro? Vamos dar pista aí. Ali na Consolação. Tá. Assim, na Rua da Consolação. O ponto é, desde sempre ele só recebeu em dinheiro. Ele não aceita pagar dinheiro para cartão de crédito. E Pix? Agora deve aceitar Pix. Lógico, provavelmente sim. Faz tempo que eu não vou lá. Mas o ponto aqui é, ele se dá o direito porque a comida que ele tem é tão única que ele pode chegar pro cliente e falar na entrada, eu só aceito em dinheiro, tá bom? Porque é um direito dele, o negócio é dele. A mesma coisa acontece nesses postos. Como eles são únicos, ele manda no negócio. Imagina o nível de ineficiência que isso não causa. Quem souber gerenciar esse produto bem, tem uma diferenciação competitiva absurda. Então, assim, como o produto é muito fragmentado, tanto em tecnologia como em negócios, as oportunidades são gigantescas. Mas, na ponta, o grande problema é o cliente chega na recepção do hotel e, por qualquer motivo, a reserva, para ele, não tá lá, por mais que ela esteja. Porque o cara não soube achar na caixa de e-mail, porque ele achou, mas marcou como lida, porque ele não tem um sistema para guardar, ele controla no Gmail as reservas.
Assim, tem Tem vários caderninho, cenários. tem cara até caderninho, né? Vou Tem anotar no caderninho, tem caderninho. planilha de Excel, tem o cara... Até pouquíssimo tempo atrás, o Airbnb controlava as diárias das casas das pessoas numa grande tecnologia chamada iCall. Você sabe o que é iCall? Não. Agenda do teu e-mail. Cada proprietário tinha uma agenda e marcava um invite que era a reserva da tua casa. Aham. Não é uma tecnologia gigantesca, é uma agenda. Tipo um Google Agenda É ali, um Google né? Agenda, só que é o iCall da Apple. Ele gera um Entendi. arquivo iCall, que é o arquivo que faz o invite. Então, assim, é uma mega de uma ineficiência. Eu não consigo buscar isso por API. Uhum. Eu não consigo estruturar este dado. E isso sempre foi um problema. Tanto que hoje você não consegue pegar a API do Airbnb. Por quê? Primeiro, porque cada propriedade só tem uma disponibilidade, um dia só. Que se ela vender, não tem mais. Então você não consegue cachear, o volume de casas é gigantesco, você não consegue garantir a qualidade. Então, assim, são tantos pequenos problemas de ineficiência que a gente acaba... E você não pode esquecer que o Airbnb também é hospedagem. Uhum. Né? E hoje em dia você tem empresas que começaram a estruturar isso. Você tem um Charlie, você tem uma House, você tem uma série de empresas no mercado que estão começando a estruturar esses modelos de casas para virarem PropTechs. Empresas mais estruturadas, com check-in estruturado, com APIs claras. Então, assim, existem ineficiências, mas acho que tem muita gente pensando em soluções. O problema são tantas ineficiências que quem sabe resolvê-las está muito up-to-date. Basicamente por fazer o arroz com feijão. E o que tu acha que depois da pandemia veio assim para ficar no turismo? Quais foram as mudanças que tu viu? Perfil do consumo, pode ser novos negócios? O que tu acha que foi? Eu acho que, em primeiro lugar, as pessoas passaram... A gente teve 2 momentos, né? A primeira percepção de que o mundo parou, ninguém nunca mais vai viajar, o Zoom vai ser a maior empresa do planeta. Pra você ter uma ideia, o Zoom chegou a valer mais que metade das low cost Eu americanas. lembro. E antes nem se falava em videochamada. Não, e acabou a pandemia, ele falou, morreu, ninguém viaja mais. As agências corporativas acharam que o mundo tinha acabado. Acabou a pandemia, hoje se viaja mais do que viajava antes. Uhum. Porque a primeira coisa foi o efeito rebote. Os clientes queriam ser vistos, os comerciais queriam ver os clientes, as pessoas precisavam se comunicar, ninguém aguentava mais ficar em casa, todo mundo queria ir para resort. Você vai, tenta pegar um resort no ano novo. Não tem. É 40 Carnaval mil reais, também 3 não tem. dias, 4 Carnaval dias. tudo lotado Tudo também. lotado a preços absurdos. Né? É uma coisa que eu ia te perguntar, acho que os valores subiram bastante Sim. Eu tinha um amigo meu que antes, ele tava com viagem comprada pra ir pra Disney, Uhum. pré-pandemia, teve a pandemia, aí não me lembro se cancelaram o pacote ou que voltaram, eu me lembro que assim, quando ele foi fazer de novo, já tava tipo 50% do valor mais alto e não só a passagem. O hotel que ele ia pegar, o valor do parque, tudo tinha aumentado. A gente tem um grande efeito aí que o nosso câmbio subiu de 3,80 para 5,30. Isso faz uma diferença gritante. São 50% literalmente. Além desses 50%, o produto subiu 50%. Então, para o brasileiro, o crescimento foi muito maior do custo. O que a gente tem de problemas hoje em dia no mercado, a gente pode ser muito mais extenso nos motivos do que aconteceu. Mas, em relação a preço, subiu de fato. Segundo, você percebeu como abre menos hotéis hoje em dia? A quantidade de novos hotéis é muito menor. Onde está crescendo o hotel? Em São Paulo. Por quê? Porque as empresas perceberam que São Paulo está crescendo muito rápido como mercado. São Paulo, Porto Alegre, Santa Catarina, esse sudeste sul aqui está crescendo muito rápido e os hotéis corporativos estão crescendo. Lazer, qual foi o último grande resort que você viu? Não No Brasil? Agora corporativo, igual apartamentos também, tá crescendo aqueles Charlie, menorzinhos. é isso, né? que eu tô falando. Os lofts que estão virando uma estrutura organizada de turismo. Então, assim, a gente está num momento muito interessante. A gente ainda não tem muito produto. Para você ter uma ideia, a gente tem tantos resorts na Associação Brasileira de Resorts quanto tem na Praia de Bávaros, em Punta Cana. O Brasil. O Brasil tem a quantidade de resorts que tem na Praia de Bávaros, em Punta Cana, associados à Associação Brasileira, não no país inteiro. É que se eu for entrar na discussão de resort aqui, a gente passa um dia. Mas vou seguir o padrão deles. Isso significa que a gente tem quase nada de produto disponível. Com 215 milhões de habitantes, a gente não tem produto para viajar. E chega num momento de festas, todo mundo quer ir pra praia. Aí tá lotado. Eu falo que se pendesse a terra,
o Minas Gerais subia, assim, porque todo mundo vai pra praia. Literalmente aconteceria isso. Porque a gente literalmente não tá preparado na praia nem em infraestrutura, nem em produto turístico para atender tanta gente. Isso é um grande problema. Voltando ao ponto aqui, que é o mais importante, a gente está chegando a um momento hoje em dia em que a pandemia está gerando volumes em cada vez mais aglomeração, cada vez mais dificuldade de logística. As companhias aéreas limitaram a quantidade de voos para aumentar a ocupação. Nunca se teve aviões tão lotados. Tão lotados, né? Isso claro, eu notei também. Não é que ele aumentou a quantidade de pessoas, é que as aeronaves estão sendo liberadas eles tiveram um direito de cessar os voos sem perder os slots. Agora eles estão reativando gradativamente até manter uma ocupação altíssima com uma quantidade certa de aeronaves. Então, assim, são cenários de que eles estão sabendo tratar muito bem a escassez. E quando você cria uma percepção de escassez, você tem uma percepção de valor maior. Se tem um valor maior, o preço reflete sendo maior. Então a gente está num momento de turismo brasileiro muito caro. Para você ter uma ideia muito simples, ano novo. São Paulo, Recife, hotel, R$28 mil, R$30 mil. São Paulo, Lisboa, hotel, em uma família, né? R$23 mil, R$24 mil. Ou seja, compensa mais ir para fora do que passar aqui. Entendeu? Até porque a gente tem uma mania de festas bacanas, todo mundo quer ir pra praia ver show de fogos e tudo mais. Mas a comparação de um produto caro em euro... Tu viaja no Ano Novo? Eu viajei por muitos anos. Esse ano eu não vou porque eu tô em obra, mas normalmente eu viajo porque eu tenho um filho pequeno. É quando ele tem férias, então é quando eu faço. Mas se eu pudesse escolher, as minhas férias seriam sempre nos meses de setembro e março. Por quê? Porque são os meses de baixa. Olha como estão os parques da Disney e da Universal. Setembro e março. Eu fui pra Disney no ano passado, em outubro. Foi um período muito bom. O ruim é fim de outubro, que está perto demais dos furacões. Eu fui em fim de outubro, mas não... Eu me lembro... A primeira vez que eu fui em julho. Horrível. Terrível. Selva. Não, além da selva, um calor de selva, né? Calor de selva enlotado. Calor de gente, selva, umidade cara. de selva, gente pra caramba. E na primeira vez a gente não conhecia. A primeira vez tu não conhece nada, né? Não conhece Fast Pass, não conhece nada. Não, nem a ordem do parque. Nada. Então, assim, tu pega filas de 3 horas, suador. Sim. Naquela época tinha uns ventiladorzinhos com Tem até hoje isso, cara. Só muda hoje. o nome do produto. Mas fui em outubro agora, ano passado, foi uma data boa. E aí peguei vários dos hacks, né? Fast Pass, guia online. Ajudou bastante. Tem várias, de novo, tem soluções, mas as pessoas têm a mania de viajar por tendência no período de férias escolares. Porque o brasileiro esquece que 1/12 dos brasileiros deveriam tirar férias todos os meses. Concorda? Por que a gente não tem isso tão diluído? Porque existem destinos para manter calor, sol, praia ou... Tempo, que é o que tu falou. O problema não é tempo. A gente tem para qualquer lugar que a gente for do mundo, tem um outro lugar no tempo que a gente quer. Tem sempre lugar com neve, tem sempre lugar chovendo, tem sempre lugar com sol. Se a gente planejar direito, e com tempo e com antecedência, a chance de comprar é muito boa. E aí o último item em relação ao pós-pandemia. Já parou para pensar no quanto menos você se prepara para uma viagem hoje em dia? É sempre assim, tem uma reunião, vou amanhã, compro a passagem agora. Isso é verdade. Você sabe por quê? Efeito hotel urbano, 1, 2, 3 milhas. Vou comprar rápido, porque a chance de quebrar de hoje até o dia que eu vou voar é pequena. Quebrar a empresa, acha? Entendeu? O cara compra num last minute para não haver quebra. Segundo, que é o segundo motivo, as pessoas não querem correr o risco do que aconteceu na pandemia. De que do dia para a noite ele tinha uma reserva lá para frente, que tinha um valor exorbitante, e ele não conseguia receber o dinheiro de volta. Né? Então, para não ter este problema, quanto mais eu deixar para o fim, melhor. Né? E tem um último movimento pós-pandemia, que é todo mundo quer digitalizar, mas todo mundo quer digitalizar querendo controlar 100% do seu próprio inventário. Quem não tem parceria, quem não tem distribuição bem feita, e quem quer fazer o trabalho do outro, normalmente erra. Alguns hotéis tentaram abrir mão da distribuição por brokers e por operadores e tudo mais, tentaram fazer direto. Hoje em dia estão passando o pinico, como eu falo, em todas as empresas desesperadas, passando o chapeuzinho para ver se consegue fazer com que as pessoas voltem a comprar, porque ele criou uma imagem de querer haver sua distribuição. Né? O que é ruim, porque o hoteleiro, o cliente quer preço bom e bom atendimento no hotel.
Ele não tá preocupado por onde ele tá comprando, ele só quer uma boa experiência. Isso não quer problema, né? Ele quer uma boa experiência para comprar, risco zero de fraude, chegar no lugar onde ele comprou e aproveitar a viagem. Uma última observação sobre esse assunto, que é assim, o que é viajar? Já parou para pensar nessa expressão? Não. O que é viajar? Entrar num avião é viajar? Avião é meio de transporte, ele te leva pro lugar. Eu falando contigo, sempre quando eu tô pensando em viajar, eu tô pensando sempre em lazer. Eu não tô pensando. Se for olhar, esse ano eu viajei todos os meses. Porque aqui na Freedom a gente tem 2 unidades. Uhum. Mas quando tu vai perguntar pra mim, ô Lucas, viajou esse ano, eu ia te responder. Não. É trabalho. Porque é trabalho, Entende? entende? Mas Na cabeça é só viajar. trabalho. Se for olhar, Não. eu peguei hotéis, eu andei de avião. Até aí fui tudo em bem, aeroporto. mas o ato de viagem, em princípio, por definição da Organização Mundial do Turismo, das universidades, é basicamente todo o deslocamento por mais de 24 horas que você se hospede, tá? Mas você entrou numa lata de sardinha, saiu do outro lado. Você não viu a transferência de clima, você não viajou. Você se deslocou. Deslocou. E você conheceu um lugar. O ato de viajar, de aproveitar o caminho, não aconteceu. Você não teve este contato com o caminho. Nem no lazer, nem no corporativo. Você entra na lata de sardinha e sai do outro lado. E lá, o hospedar, normalmente você procura um hotel que tenha uma qualidade de cama parecida com a sua da tua casa. Então, o que você tem ali? Hospedagem, uma cama de um quarto. Você aproveita o destino? Você vai para Florianópolis para fazer suas reuniões? Você vai fazer passeio nas praias? Não, cara, eu não fui. Hoje meu pai tava lá tá em Santa Catarina com a família. Aí ele mandou foto do mar. Eu respondi pra ele, cara, fui todos os meses, estamos em setembro. Eu não vi o mar uma vez em Florianópolis. Isso. Nenhuma vez. E outra, eu peguei um hotel que era de frente pro mar e não fui na praia ainda. É o que me incomoda. Porque tava concentrado. É o que me incomoda. As pessoas ainda acham que deslocar-se é viajar. É viajar, não é? Então, assim, no lazer muita gente tem disso. Mas tem uma tendência no corporativo chamada pleasure, que é a mistura de business com leisure. Que é quando o cara vai a trabalho e estende o fim de semana. Que inclusive tem muitas empresas que chegaram à conclusão meio que óbvia que viajar de domingo é mais barato que de sexta. Então o que ele faz? Ele paga a passagem aérea pro funcionário ou de sábado até sexta ou de segunda até domingo, e o cara só paga as 2 últimas hospedagens dele para ele viajar, e ele aproveita a viagem, então ele deu um serviço pro cara, um puta benefício. Nossa, falei palavrão, desculpa, mas falou um baita benefício, falou um baita benefício pro colaborador, e pra empresa foi economia, porque ela pagou um aéreo mais barato. E o cara voltou, a pude ficar o final de semana ali Conheci também. Olha a fidelização destino. que eu tenho com a empresa também. Então, assim, essa experiência de juntar o lazer. Imagina que todo colaborador seu que viajasse para um lugar tivesse a oportunidade de pagar 2 diárias de hotel e conhecer o destino. O Instagram dele tá lotado. No LinkedIn dele, tive a expectativa para trabalhar na Freedom AI, eu conheci Florianópolis, entendeu? Isso é vivência. Aumentei a minha bagagem. Aumentando a minha bagagem, volta a história do porquê que tem que ter bagagem para tomar decisões. Precisa de vivência, de experiência, de conhecer culturas. Repertório. E de repertório para lidar com problemas. Legal. Pô, falamos aqui, voltando ali, falamos de 1, 2, 3 milhas e tu falou de mais um... Hotel urbano. Hotel urbano. Pra quem tá nos ouvindo agora e pensando em comprar passagem, fui no teu escritório ali, tu deu uma aula sobre milhas, né? Sim. Vale a pena comprar milha? Não vale a pena comprar milha? Comprar passagens com milhas ou... Depende do cenário da companhia aérea em que você está. Eu vou tentar explicar da forma mais simples do mundo. Até a pandemia, o valor monetário das passagens aéreas no Brasil, ele flutuava com o tempo por uma técnica de yield management, que é a forma de precificar a passagem aérea, que ela tem uma curva de Gauss, que ela começa cara, aí ela dá uma queda quando começa a perceber escassez, faltando cliente, quando começa a subir cliente, ela sobe de uma forma vertiginosa para cima. E a ideia, desculpa, ao contrário, ela é astronômica para que você possa, de fato, compensar o preço do mais barato. E aí, quando tá aí, não adianta abrir aba anônima, nada, não tem hack. Não. Você pode até abrir a aba anônima para evitar os problemas de cookies, né? Mas, assim, é isso, não tem mais do que isso. É uma diferença de poucos reais. Só que em milhas, até então,
a quantidade de milhas que você usava para comprar um ano antes ou um dia antes era a mesma. Então, algumas empresas de milhas perceberam isso. Falaram, opa, vou comprar milhas de quem tem, vou comprar passagem aérea com essas milhas e vendo para ela em reais por um preço mais barato do que a companhia aérea está vendendo, e a diferença é um baita lucro. Pra você ter uma ideia, chegava a 60%. Só que as companhias aéreas aprenderam com isso. E ao aprenderem com isso, hoje você vai pegar um voo São Paulo-Recife, 180 mil milhas e de volta. Aham. Tipo, que com 180 mil milhas no passado, você conseguia fazer um voo executivo para Nova York com uma facilidade absurda. Mas tu falou que aí hoje às vezes vale a pena tu usar as milhas então para pegar o hotel, como é que Outros serviços, porque assim, a companhia aérea não é que ela tenha não é que ela é má, não é esse o ponto. Ela tem que blindar essas empresas que estão tentando ganhar mais que ela no próprio negócio dela. Então o que ela está fazendo? Ela está criando regras. Você não pode usar suas milhas para mais que 3 CPFs além do seu, mais que 5 CPFs além do seu. Para cadastrar um CPF demora 1 mês e meio para cadastrar, para não acontecer de uma empresa de milhas trocar as suas milhas por uma outra pessoa do dia para noite. Eles criam bloqueios. E, além disso, tem a história do earn e do burn. Tem hora que eu vou acumular os pontos, que eu passo cartão de crédito, faço o que for, e um pedaço do valor vai para os pontos. Só que na hora de queimar esses pontos, ele tem um valor muito menor quando você vai para a passagem aérea. E nos últimos tempos tem sido mais comum e mais barato trocar por outros serviços. Uhum. Pode falar de hotel, mas pode falar por uma batedeira também. Tá valendo mais a pena. Eu comprei um shake agora com milha, agora semana, valeu mais a pena. Ia comprar um Apple Watch. Não, meus dois AirPods, o meu e da minha noiva, a gente comprou com milha, total. E é isso. Por quê? Primeiro porque você não quer perder, né? E o sentimento de tu comprar sem gastar dinheiro é super bom, né? É maravilhoso, né? É maravilhoso. É óbvio que a experiência que a viagem traz dura mais tempo. O prazer de falar que tá todo mundo gastando 10 mil reais no avião e você comprou com milhas é maravilhoso. Mas acaba aí. Esse prazer morre muito rápido. Então eu acho que assim, o comportamento de milhas mudou no Brasil. E uma empresa de milhas como essas que a gente falou, não nasce em outro país. Porque todo mundo aprende com o erro do brasileiro. Entendi. Pô, vamos pro próximo bloco aqui. A gente vai falar agora sobre tecnologia, dados, inteligência artificial no setor de viagens. Queria que tu falasse um pouco sobre... A gente vai falar sobre Big Data e inteligência artificial. Para quem não sabe, Big Data são dados, as empresas poderem tomar decisões baseadas em dados, inspirados em dados. E eu queria que tu falasse um pouco se tu já usou isso para melhorar a experiência no turismo. Eu me inspiro muito em alguns discursos que eu ouço de empresas como o iFood, por exemplo. A gente tem gasto muito, muito, muito tempo para cuidar do nosso core do negócio. Quando eu falo cuidar do core, é tudo aquilo que é dados. Imagina, uma empresa que gera algumas milhares de reservas por dia, gera um volume de dados, de nomes de hotel, geolocalização, e posicionamento. Perfil de compra, né? Tu consegue ver o... Perfil do cliente. Eu não sei nada do viajante. Eu sei do meu cliente. Do B2B, da empresa. Exato, porque eu vendo para empresas, eu vendo para travel techs, que a gente fala. São empresas do mercado de turismo que usam tecnologia para comprar viagens. Eu sei o perfil dela. Ela compra muito São Paulo, ela compra muitos hotéis e tal. Entendi. Baseado nisso, antes eu perdia em Excel da vida. Eu brinco, é o ERP, Excel Resource Planning. Eu usava muito tempo para conseguir extrair a melhor estratégia para tratar dados. Hoje em dia, a gente contratamos desenvolvedores basicamente para construir um data lake, uma estrutura de dados, que é esse Big Data aí, que é o lago de informações para ser tratado e pensado da forma mais estruturada possível, de forma que a partir dele vários negócios a gente possa criar. E às vezes são micronegócios do próprio negócio. Por exemplo, achar a solução para reconfirmar reservas com inteligência artificial. Aconteceu porque eu tenho uma base de dados muito estruturada, eu consigo te entregar isso numa API, com o telefone do hotel, os dados do hóspede, a data check-in, a data check-out, e você pede para a IA, por favor, ligue lá e reconfirme. Ela reconfirma, eu volto nessa API e salvo esse dado. Com esse dado eu mando para o meu cliente. Tá aqui o número de confirmação na recepção do hotel. Tu sabe que esse projeto que a gente está fazendo, ele é um projeto de alta complexidade, né? Onde a gente foi ver ali. Mas o que eu ia te falar é que
embora seja de alta complexidade, a gente vai conseguir fazer nessa velocidade pela maturidade que vocês têm já do Data Lake. Ah, sim. Hoje eu fui numa empresa que a gente ainda não vai conseguir iniciar projetos básicos porque ela ainda não tem o Data Lake, não tem... Ela até brincou, né? Não dá para alimentar IA com o folder. Daí eu falei, dá, entendeu? Posso colocar o folder, vai anexar o PDF, mas a maturidade que vocês já tem, né, do Data Lake, foi muito legal para nós aqui da Freedom, porque, poxa, já possibilitou a gente desenvolver e pôr para rua um projeto complexo muito rápido, mas pela maturidade da Interpack, né? De novo, a gente aprendeu com a pandemia. Eu não queria gente, eu queria pessoas relevantes dentro do negócio, eu não queria botar um monte de pessoa fazendo as coisas, e eu percebi que a melhor forma num mercado de margens pequenas é dar escalabilidade para o negócio com tecnologia. A primeira coisa é fazer um bom data lake. E eu via isso do iFood em 19. O iFood falava, todos os dados eu salvo. A partir daqui eu vou automatizar. Primeiro foi automatização, aí surgiu a IA. E aí a IA fez aquilo que a gente já conversou agora há pouco. Eu acho que estou entrando na sua próxima pergunta, mas a gente já tinha tanto repertório de dados que para pensar em como a IA podia trabalhar era muito óbvio que era a próxima etapa. Se não tivesse a IA, eu falo isso do espiritismo, que se não é a melhor solução do mundo, é aquela que eu gostaria que fosse. Né? A mesma coisa acontece com a IA. Se ela não é a melhor solução para todas as coisas, é aquela que eu gostaria que fosse para evitar o trabalho que é só braçal, que é só humano e de volume. Não, e tu, agora falando um pouquinho de IA, tu tem um perfil de usuário de IA que é o cara que consegue fazer grandes transformações, né? Porque a gente tava falando ali, né? Mexer com inteligência artificial, nada adianta tu ter ferramenta. Ali o Freedom Studio nosso, pô, a gente tem mais de 200 ferramentas ali para estar montando um agente, por exemplo. Mas o que faz um projeto fora do padrão é alguém que tem contexto, que já sabe o que quer, que tem repertório. E aí, quando eu te visitei ali, tu já estava fazendo um projeto muito legal, mas está conseguindo porque se dispôs a mexer numa nova plataforma que democratizou o desenvolvimento, né? Não precisava de um desenvolvedor, mas só conseguiu fazer algo legal porque tu já tem mais de 30 anos de experiência no setor de turismo e já sabia o que precisava fazer, né? Tem um ponto que é muito interessante, assim. E eu falo isso muito dessa geração. Você vira pra pessoa e fala assim, faz tal coisa. Ela pega o telefone e fala, me pediram pra fazer tal coisa. E não é da geração, é normal de pessoas mais novas. Eu fazia isso no começo. Hoje em dia, a gente tem que ser mais empático. Assim como a gente... Depois você vira pai, então, ou mãe, você descobre que você tem que ser assim. Você tem que explicar o contexto inteiro. Olha, isso aqui faz isso, por conta disso isso gera isso, e isso acontece dessa forma. Quando você explica para uma IA, ele é uma criança, igualzinho. Se você não der o contexto para ela de quem é você, o que você está fazendo ali, o que você espera daquilo que você está fazendo e como você espera, ela não entrega. E aí, toma aqui uma API e aprenda. Tá bom, eu sei uma chamada. O que você quer que eu faça com essa chamada? O que faz no campo tal? Se eu mudar o campo tal, dá que contexto? Que situação vai se pôr em cima disso? Você não tem que saber de API. Você tem que saber do negócio. E até entra naquela conversa que a gente estava tendo antes. Saber fazer pergunta. A gente volta, depois de 300 anos, a quem tem capacidade de descrever e escrever ter poder de produzir. Por muitos anos de a produção... perguntar, né? Eu digo capacidade de saber fazer boas perguntas, Exato. Né? De saber o que está buscando. E a gente tem um ponto muito importante. Durante 200 anos, 300 anos, a produção manual, ou fabril, era o gerador de riqueza. A riqueza voltou nessa economia criativa dos anos 2000 para cá, ela chegou no ponto de ápice de aceleração. Agora, quanto mais capacidade intelectual você tiver de produção de conteúdo, de escrever, e tem um trabalho braçal, que o braçal não é para IA, mas para a gente é gigante. Você pode usar vários recursos, áudio com GPT, escrever o que você quiser para criar um contexto inicial. Nós fizemos até, tá tudo feito no GPT aí, ó. Mas eu digo, o trabalho braçal de tech morreu. Morreu. Não morreu
De novo, o desenvolvedor nunca foi tão importante. Óbvio. O desenvolvedor que sabe dar eficiência pro código. Eu brinco que a IA cria código. Um monte de código. O bom desenvolvedor corta código. Tem que ter o engenheiro. O pedreiro de código perdeu o poder. O engenheiro de código é muito bem-vindo. Não, e eu acho que uma coisa que eu tava vendo um podcast também, a questão da IA, e hoje já tem ferramentas que tu pode montar um sistema sozinho dentro da tua casa. Tu pode montar um site. Vai mudar muito também a precificação e o modelo de negócio de como tu vende tecnologia. Porque eu digo assim, até um tempo atrás, tu estava disposto a pagar 80 mil reais num site. Sim. Digamos assim. Hoje, tu não vai pagar mais do que 5 mil reais num site. Sim, entende? Não. Tudo depende. Ou tudo vai depender, assim, do que aquele site vai estar entregando, quais são as integrações, entende? Eu digo, quando tem essas transformações, muda o comportamento de compra também. Porque, assim, fica mais possível tu fazer coisas sozinhas. Então, as empresas, elas têm que colocar mais coisas no seu produto agregado. Uma agência vai ter que aprender a fazer um site usando uma plataforma de IA. Sim. Entende? Um cliente, ele passa a não estar disposto a pagar algo que ele pagava caro ou esperar tempo também, que agora com a IA, com esse engenheiro, ele vai conseguir fazer com um custo muito menor e com um tempo muito mais rápido também. Quanto você está disposto a gastar do tempo? Porque assim, quanto mais dinheiro você ganha na vida, mais você gasta dinheiro para ganhar tempo. Concorda? Exatamente. É a pessoa que contrata um motorista, não porque ela quer ter um motorista, porque ela não quer mais dirigir e quer ficar no carro. O cara tem muito dinheiro. Tá fazendo isso porque ele quer ter tempo para ficar ali trabalhando no banco de trás. Uma cozinheira. Uma cozinheira, porque ele não quer perder tempo. Ele não faz isso por luxo. Ele faz isso porque ele... Porque a hora dele está cara. Está mais cara do que contratar um colaborador para isso. Quanto você está disposto a gastar tempo da sua vida para construir o seu próprio jeito de fazer aquilo que você quer? Isso é muito filosófico. A gente está num momento em que as pessoas que estão pensando como fazer provavelmente têm mais chance de acertar do que quem está esperando. Porque o first mover, tem dois tipos de first mover. O que vai fazendo sem pensar, é a mesma história da crise. Né? Ou ele sai fazendo sem fazer. Eu vou fazer porque eu tive uma ideia, acordei de manhã, eu vou criar um produto que faz brincadeira para criança com hipopótamos pulando no celular. Ponto. Porque parece ser a mega ideia da vida. Sabe aquela pessoa que um dia fala, vou fazer 12 jogos de Mega Sena porque eu achei um jeito da combinação perfeita. Ele joga e não ganha nada. Mas na cabeça dele ele achou que ia dar certo. Aqui acontece o segundo lado, que é aquele cara que olha e vê este errar. Mas ele já tá fazendo algumas coisas, ele tá se movimentando. Quando ele vai lançar o produto dele, ele já aprendeu com o erro dos outros. Mas aí ele lança uma coisa tão transformacional, porque ele gastou tempo literalmente da vida dele. Ele contratou o motorista, contratou a pessoa para cuidar da cabeça dele no momento certo e tudo mais, para ele gastar tempo para transformar. Então assim, quem está gastando tempo para transformar agora com a IA, no nível de maturidade que está, se a gente conseguir acompanhar, né? Porque eu não sei se a gente consegue, mas se a gente conseguir acompanhar no nível de velocidade que ela está crescendo, quem entendeu a filosofia do negócio, a lógica do negócio, vai voar. Acho que a gente vai conseguir acompanhar, porque o que eu vejo, assim, embora a gente está num período onde a tecnologia e a IA está sendo, na história, que mais rápido está atualizando, sabe? A gente vê novas atualizações, novas IAs, isso de uma maneira muito rápida. Mas a curva de adesão, ela não está tendo essa mesma velocidade, entende? Então, a gente ainda vai vendo esses padrões de uso no nosso dia a dia sendo um pouco mais calmo, porque é o que tu falou, agora tá nós aqui, o heavy user, o cara que é disruptivo, o cara que tá pensando em como todas essas ferramentas eu vou pensar em solução para os caras que estão buscando um formato mais rápido assim e melhorar a eficiência. O que eu ia te perguntar? Falando de IA, tem algum projeto que na tua carreira tu pensou e ainda não conseguiu executar, mas que tu acha que consegue mudar assim? Seria uma grande mudança disruptiva para o setor de turismo?
Nas últimas 2 horas? Nos Não, últimos porque 20 é isso. minutos. Depois que você entra... eu claramente conheci a Red Pill. Eu acho que esse é o lado. Eu descobri, e não só eu, e as pessoas que estão se aprofundando nisso, descobriram um lado da Matrix que estava aberto ali de oportunidades. Então, coisas que antes estavam engavetadas em noites de sono, que você nem anotou, Tu tá conseguindo colocar em prática. elas estão aparecendo nas novas noites de sono ou numa reunião, e coisas que eu falava, cara, isso não dá, já que é um problema que não dá, esquece e vamos seguir. Agora eu quero olhar para essas frentes. É isso que eu quero dizer. Então, eu não posso nem te dizer que se eu tenho solução. Uhum. Eu tenho, de novo, porque eu não vou sair fazendo de forma absurda, louca. Eu tô pegando meus blocos de anotação e minhas conversas com o meu GPT. Você dá nome pro seu GPT? Ainda não dei. Você não deu nome? Não, já eu te dou falei. nome pros agentes só. Não, seu GPT tem que ter nome. Tem que ter nome. O meu tem um nome, tem que ter nome. Todo tem nome. Cada amigo meu que eu conheço hoje em dia dá nome pro GPT. Chama ele pelo nome, como se fosse o melhor amigo. E você tem que conversar com ele e criar contexto. Tem que virar um brother. Você tem que ir ensinando ele sobre o que tá passando na sua cabeça. Porque ele anota. Aí você fala, putz, na quinta passada eu falei alguma coisa com você. O que foi? Ah, na quinta discutimos isso. Pô, muito obrigado, voltou. O fato de eu ter feito isso me faz lembrar de um livro do Malcolm Gladwell, simplesinho, que todo mundo tem que ler, chamado Blink. Que é a técnica para você conseguir entender a junção de 2 grandes ideias da sua vida numa nova. Né? Imagina que agora você tem um cara que faz relação do que você pensa. Ele começa a lentamente te dizer, e se você fizesse isso? É um trabalho de maluco, mas você descobre que você tinha soluções para problemas que eram teus e que você nem tinha pensado antes. Ele virou meu terapeuta. Então, assim, é óbvio que é o limite do hard user, mas neste momento, eu acho que a gente tem uma abertura de oportunidades tão grande, um caminho de oportunidades tão imenso, que a chance de errar é tão grande, que é mais difícil controlar o ímpeto do que pensar no que dá pra fazer. Não, e pra ti deve ser um desafio imenso, né? Porque tu é um cara que tem uma energia fora da média. E o engraçado é que, poxa, eu ainda não entendi como é que tu fecha essa equação, porque tu, ao mesmo tempo que tu falou aqui, tu consegue ter muito foco do que não fazer pra ter eficiência, pra ter ganho de escala. Só que ao mesmo tempo agora tu tem como tá pondo em prática vários sonhos, que nem tu falou ali, então deve estar, por um lado, vou pra cá, mas não, tenho que estar mantendo o core. Como que fica isso? Lembra da história da tendência e da pendência? Uhum. Eu divido meu dia em horas. Eu tenho uma parte ali, normalmente muito cedo, das 6 até as 10 horas da manhã, em que eu resolvo obrigações diárias. Ali as obrigações diárias estão cumpridas. Contas a pagar, aprovações, report diário, daily, coisas são reports da vida até as 10. Para manter a empresa rodando. A empresa roda até as 10. Uhum. Das 10, aí tem almoços com clientes, o que for, até mais ou menos 3 horas da tarde, eu tô falando com o fornecedor, vendo novas estratégias e tudo mais, cuidando de pendências, cuidando de crise e tudo mais. Das 3 da tarde às 18, eu tô tentando fazer esses meus pequenos MVPs de ideias. Uhum. E que nem sempre é IA. Às vezes é um PowerPoint. Uhum. Às vezes é rabiscar. É começar a olhar para o negócio e falar onde eu tô errando. Como eu mato o negócio que eu tenho. Como eu crio o negócio que vai matar o meu negócio. Antes que o meu concorrente mate o meu negócio. Então, quando a gente começa a criar isso como um processo, eu tenho direito a 45 minutos do meu dia que são para ficar maluco. Para pensar naquilo que eu nunca pensei. Mas nunca imaginei se daria certo. Mas quando dá 45 minutos, meu reloginho fala, para de pensar. Seu modo louco parou. Volte a ser uma pessoa responsável. Tem uma questão de maturidade, tem sócios muito austeros, como eu te falei, que ajuda demais. Com experiência, com troca de ideias. Cara, tem uma coisa que, assim, quando você tem pessoas que têm uma capacidade de eu sou um cara desde criança muito, cheio de iniciativa, mas eu era péssimo de acabativa. Eu pensava tudo, eu abria muitas frentes e fechava poucas.
Até que um dia eu fui provocado desse jeito pelo meu sócio. Vamos começar a pegar 2 coisas das suas ideias maravilhosas e acabá-las? Não precisa ser perfeita, só tem que ser feita. É Tem que executar. incrível como a empresa cresceu 10 vezes. Não é mérito meu. É mérito da minha iniciativa, com a gestão austera deles e com a acabativa que eu fiz com um time bom. Uhum. Cara, e detalhe, foi só arroz com feijão. Então, se a gente continuar nessa lógica, mas dando direito para um pequeno nível de criatividade, dando direito para um nível de inovação, eu vejo um ganho de escala tão grande como negócio, não só no meu, como de todos aqueles que pensam assim, que quebram o dia, que racionalizam a forma de decidir as coisas. Porque muitas das coisas que você faz no negócio também está em você dividir o dia entre o seu trabalho e a sua vida pessoal. Entendi. Aí agora vamos ir pro último bloco aqui, já estamos a 1h05, o papo tá muito bom, mas vamos ir para esse lado da vida pessoal. Tu tem uma carreira brilhante, passou por várias coisas e assim como todas as empresas que conseguem, todas as pessoas que conseguem fazer algo fora da curva, com certeza tu abriu mão de algumas coisas, né? Teve que sacrificar algumas coisas. Queria que falasse um pouco de como foi esse processo para ti. Eu acho que assim, todo mundo já entrou na loucura de trabalhar 18 horas por dia, 20 horas por dia. E hoje é mais fácil ainda isso acontecer, né? Quando você tem muito repertório, muita capacidade de produzir muita coisa, você fica. Eu entrei no Hiperfoco nas últimas 2 semanas de trabalhar 18 horas por dia por prazer, por querer entregar. Não é porque ninguém me pediu. Ninguém estava esperando aquilo. O meu cérebro queria entregar antes uma ideia que eu tive. Que agora eu entreguei e acalmei. Não vou ter mais isso. Mas... Até Não. É que assim, é a história do que a gente acabou de falar. Eu tô aprendendo um jeito novo de pensar. Entendi. Isso é transformacional no meu cérebro, então eu tinha que fazer. O que eu quero dizer é, eu abri mão de muitas coisas na minha vida, eu tive relacionamentos que não deram certo, hoje eu não tenho esse problema. Hoje eu consigo ter um bom equilíbrio de vida pessoal e trabalho, na absoluta maioria do tempo. Tenho picos, porque a crise serve para isso. Serve inclusive para você aprender a lembrar que é bom ter equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. E para você ter uma ideia, na minha empresa não tem hora extra. Não é porque eu não quero, é porque não precisa. A gente montou um time tão equilibrado e tão preparado, e sem fila de chamados, que não precisa. Então, as pessoas estão tão bem desenhadas numa estrutura que eu tenho um ex-chefe que por acaso trabalha num concorrente, ele é dono de um concorrente meu, e que é uma pessoa adorável pela forma com que ele fala. Ele fala que se você não é capaz de entregar o seu trabalho no seu horário de trabalho, ou você está subdimensionando a sua capacidade, superdimensionando a sua capacidade produtiva, ou você é incompetente. Escolhe. Então, eu comecei a entender quando eu estava atingindo o limite e eu pedi água, preciso de ajuda. Esse é um ponto. Do outro lado, que, de novo, as pessoas esquecem da cabeça. E você só vai produzir para sempre bem se você cuidar desses 2 lados. Primeiro, o mais importante é estar com a cabeça boa, né? Exato. Poder tomar boas decisões, com clareza. Fazer aquilo ali que tu falou, né? Acho que no início tu disse, né? Não, tu não falou esperar. O melhor conselheiro de um... Teve travesseiro, sim, mas tu falou também, né? Parar sabendo que se tem um objetivo é muito importante também. Porque seguir naquilo ali de não vou fazendo, mas parar, pensar, raciocinar, conversar com bons sócios. Tem uma coisa que é muito maluca, que e até para fechar esse assunto, porque eu acho que é muito bom. A maior parte das pessoas peca por querer fazer tudo. E principalmente você que trabalha com inteligência artificial tende a querer fazer tudo, porque o cliente é criativo. Ainda mais quando tu vem de área comercial, então, que tu quer entregar pro cliente, ferrou, porque tu tá o tempo todo querendo colocar. E aí, quando se trabalha com tecnologia, o cliente sempre quer dar uma sugestão que vai dos interesses dele, né? Então tem que ter uma gestão. E aí você tem que pensar se aquilo é precificável, se aquilo é escalável, replicável, como se desenha isso, nível de impacto disso. Será que vale a pena colocar 50 pessoas para reconfirmar ligações? Será que vale a pena isso? Vai ter um ganho em escala se hoje eu tenho um chamado para cada 30 mil reservas? Vale a pena botar 50 para resolver 1 em 30 mil?
Pô, será que não é melhor botar prejuízo? Eu pago um outro apartamento melhor? Eu tô viajando. A ideia aqui é estas análises antes de sair fazendo, antes eu São não muito fazia. importantes. E eu abri mão de muita coisa na vida porque eu saía fazendo. Eu acho que hoje em dia, a idade, a maturidade e as pessoas certas do meu lado fizeram com que eu evitasse que isso acontecesse. Então, hoje em dia, a gente é mais assertivo, a gente ataca menos frentes, mas com mais competência, e a gente, acredito eu, prefere a excelência no pouco do que na mediocridade no muito. Legal. E agora, pra gente finalizar, se tu fosse resumir em uma frase o legado que eu gostaria de deixar no setor de turismo, qual seria? Eu queria que todo brasileiro pudesse viajar pelo menos 3 vezes ao ano. Sim. E eu acho que as pessoas têm 2 mitos. Um de que o Brasil não tem nada para ver. Na verdade, o Brasil tem muito para ver, a gente só tem produto turístico para apresentar. Entendi. E as pessoas acham que para fora do Brasil é difícil. Existe Tá cada vez mais fácil, né? Agora, com o AirPod, você não precisa falar idioma. Vê o lançamento ali, tu pode falar Você só reunião, tem que atualizar. tudo, só tem que atualizar. É só atualizar seu AirPod. E agora o preço vai cair do 2 e do 3, e basta atualizar ele, do 1 e do 2, você já pode atualizar. E tão simples quanto apertar o botão na orelha, Isso você aí consegue vai ser traduzir. uma outra grande transformação que a Eu gente acho vai que ter isso agora. vai fazer com que tenhamos movimentos. 2 movimentos muito grandes vão acontecer. Profissionais que antes não eram globais serão. Exatamente. Primeira coisa. E pessoas que nunca saíram do seu país por medo do idioma passarão a viajar. Eu acho que esse lançamento também fiquei super impactado hoje. Mandei para alguns amigos que não falam outras Uhum. línguas, né? Mostrando para eles e foi muito legal de ver a recepção, né? Da galera falar, poxa, agora a coisa vai mudar para mim. É muito maluco, porque você pensa assim, eu conheço pessoas geniais que talvez por questões sociais nunca falaram outro idioma. Uhum. Só por questões sociais, não por capacidade intelectual. E a pessoa... Cara, eu comecei a falar inglês com 42 anos. Tô com 45. Tipo, até então meu inglês era macarrônico. Em espanhol sempre foi bem, mas Tava só no verbo to be. desde a primeira série. Todo colégio que eu passava só falava do maldito verbo to be, porque a nossa educação estadual é essa. E muitas escolas particulares ficam rolando todo ano no verbo to be, no máximo um if clause ali, no máximo. Uhum. Estourando. Então, assim, o que eu quero dizer é que a barreira do idioma é um dos grandes problemas do mundo. A barreira da moeda é um outro grande problema, que hoje em dia você resolve com um Wise. Eu tô dando, não é publicidade. Todo banco tem uma solução dessa, tá? Uhum. Ele é só o exemplo que me veio à cabeça porque é conhecido. Antes que alguém ache que eu tô fazendo publicidade pros outros. Mas eu acho que o ponto mais focal aqui tem sido rápido o fim das barreiras. E tá cada vez ficando mais rápido, mais barreiras, né? Nunca foi tão global. Nunca foi tão global. Você já viajou pra fora? Quantas vezes você foi pra fora e falou, nossa, esse cara usa a mesma roupa que eu. Nossa, esse cara usa o mesmo carro que eu. Dá até raiva, porque você não vê coisa nova em alguns lugares. Uma coisa que eu tava vendo o brasileiro, ele não pensa global. Principalmente o empreendedor brasileiro, não pensa. Quando um cara empreende em Israel, por exemplo, por ser pequeno, ele já pensa no mundo inteiro. Ele já tá empreendendo pensando no Brasil. Holandês. E eu acho que a gente acabou de dar um exemplo disso do AirPods, né? AirPods. Mas tudo vai ter que começar a ser global agora, pensando global, pensando em conseguir estar... A questão é, você vai ter API para traduzir tudo. Você não precisa construir isso mais. Alguém já fez. Agora que alguém já fez, eu dou 2 anos para você abrir o rádio em outro país, ligou no carro e vai falar em outro idioma. Nem tinha pensado nisso, pensei nisso agora. O que eu quero dizer é que você vai ligar o carro em chinês, que só fala em chinês, e o carro vai traduzir para o português e você vai se sentir no país. Em tempo real. Que loucura, não é? É uma loucura. E outra, vai melhorar a experiência da pessoa que está viajando, né? Agora entra a minha pergunta. Agora fica como loucura. E no longo prazo? Todo mundo fala um idioma só? Eu tava pensando exatamente nisso também. Será Pensa que 100 vai anos. ser um idioma só, uma escrita só? Porque vai ter uma nova linguagem, o Esperanto da vida aí que vai unificar todo mundo? Não sei. Mas eu falo isso para linguagem, mas falo isso para moeda, falo isso para forma de montar sistemas.
Eu falo isso porque as IAs preferem codar em códigos mais simples. Uhum. Pode ver que a IA sempre vai priorizar Python, React, coisas desse tipo, que são linguagens mais ágeis de desenvolvimento. Mas não necessariamente são as mais eficientes. E no longo prazo, será que a gente vai retroagir, as IAs vão começar a trabalhar em Java? COBOL? Eu não duvido que estejam treinando a IA pro COBOL para resolver o problema dos bancos. Sim. Que o código dos bancos é todo em COBOL. Então, se ele criar uma IA que traduza isso, talvez ele livre-se do legado. Hoje é muito caro achar um cara de COBOL. Mas é difícil achar um cara vivo. Não, meu sócio tem 63, o Jaime, se estiver precisando de um cara de COBOL, ele sabe programar em COBOL até hoje. Ele sabe programar, ele não acha outra pessoa, esse é o ponto. Só tem ele, é um Highlander. Mas, Danilo, estamos chegando ao final, fiquei muito feliz com a tua vinda aqui, foi muito prazeroso para mim aqui, achei a nossa conversa super leve. Eu sempre gosto de estar conversando contigo porque eu aprendo demais. Tu tem uma questão que eu acho que tu carrega contigo, que muitas vezes as pessoas querem segurar o conhecimento para si, e tu vai exatamente pelo contrário, né? Dá para ver nos teus olhos que tu sente prazer em estar passando o conhecimento para as pessoas, ajudando as pessoas. Então, agradeço a ti, agradeço a Interpack, parabenizo tudo que vocês estão fazendo. E acho que é por aí. Eu que agradeço. É muito bom ver uma pessoa criando um jeito de fazer IA mais preocupado com como fazer do que só fazer. Porque a gente de IA tem 300. É muito legal ver o seu time engajado na forma de fazer, engajado na forma de saber tratar o data lake, saber tratar o negócio, olhar para o teu negócio e verticalizar a ideia, entender o detalhe até o fundo, para ver se vocês não estão perdendo alguma oportunidade para entregar não só um agente. Porque, se vou criar um agente, não é só criar um agente. Aquele agente tem que fazer sentido num contexto maior. Se ele não faz sentido, não faz sentido para o nosso negócio. Então, assim, eu gosto muito, é uma das poucas empresas que na vida que eu contratei como fornecedor que já foram me entrevistar 10 vezes. Toda vez era uma pergunta com uma forma diferente de entender o meu jeito de ser e o jeito do meu negócio ser. Então, olhando para isso é diferencial. Se você souber mostrar isso para o seu cliente, olhando da forma como eu estou vendo, eu vejo muito valor disso. A preocupação em ver o negócio onde nem eu vi. E olha que eu passo o dia inteiro procurando um novo negócio. Tu é pesquisador. Mas agradeço obrigado, de verdade. Muito obrigado de verdade. Então, esse foi o Freedom Talks com Danilo Gonçalves, um bate-papo cheio de insights sobre gestão, turismo e tecnologia. E se você gostou, se inscreva no canal, ativa as notificações e compartilhe esse episódio. Até a próxima!